Olá, sou a Ana da IP Sistemas. Eu vou comentar um pouco com vocês hoje como funciona o nosso PDV-Off. Primeiramente, o PDV-Off está disponível somente para o sistema LeStore. A gente não tem PDV-Off para o sistema LeChef. A maior diferença do PDV-Off é que ele não necessita 100% da conexão de rede do terminal e do servidor para poder trabalhar. Hoje a gente tem a nomenclatura que fala sobre PDV-Off e a gente chama o outro método de PDV Online. O PDV Online, a gente tem o servidor e terminais. Esses terminais, eles não têm banco instalado nos seus computadores. E o sistema, o LeStore, quando você abre, você aponta para o servidor, pelo nome do servidor ou pelo IP. Feito isso, eles vão se comunicar 100% via rede. Tudo que você fizer em um vai ser automaticamente aplicado no outro. E caso caia o servidor, você não consegue ter a conexão com os terminais. O PDV-Off, a gente tem um método que é para fazer o contrário do que é o online. O PDV-Off, a gente tem os bancos instalados nos terminais. Então, a gente vai ter o servidor e o terminal ele vai ter um banco, um Postgres instalado nele. Esse banco ele vai ficar responsável por armazenar as informações do terminal. Feito isso, a gente tem um manual de instalação, tudo bonitinho para poder estar fazendo. Mas tendo esse banco, caso o seu servidor ele perca a conexão com a internet ou dê algum tipo de problema em cabeamento ou na máquina mesmo em si, questão de hardware, os seus terminais que forem PDV-Off, eles não vão parar. Porque a gente tem esse sistema de que o que é feito no terminal é armazenado dentro do banco. E aí você consegue continuar trabalhando caso tenha algum problema com o seu servidor, porque eles não dependem 100% da rede. Você vai necessitar de rede para comunicação de envio e recebimento de dados. Para você receber os dados no PDV-Off, você precisa de um executável chamado server carga. O server carga ele vai ser responsável por enviar os dados do servidor para os terminais off. Então, carga de cadastros, de produto, categorias, forma de pagamento, clientes, etc. Não é enviado a parte de vendas, é enviado somente a parte de cadastros. Então, toda a parte que você fizer de alteração de preço, de cadastros, novos cadastros, você tem que mandar do servidor uma carga para os terminais offline. E a gente usa o servidor de cargas. Para fazer isso, a gente tem que fazer um cadastro aqui dos terminais e fazer a carga total, que vai mandar tudo ou somente produtos, clientes, estoques que foram alterados. E aí a gente também vai ter um executável onde faz a recepção de vendas do terminal para o servidor. Esse executável a gente chama ele de recepção de dados. A recepção de dados ele já vai fazer o oposto do server de carga. Ele vai recepcionar os dados feitos no terminal para o servidor. Só que esses dados recepcionados, eles são dados de vendas. Então, caixas abertos e fechados, vendas realizadas, ele vai puxar pela recepção de dados para mostrar no servidor. Não vai puxar cadastro nem nada do tipo, porque os cadastros já constam aqui no servidor. Então, vai ser puxado pela recepção de dados os dados de venda dos terminais offline. Então, é necessário ter esses dois aplicativos que eles vão fazer a comunicação. E aí, a internet a gente precisa para essa recepção e envio de dados. É nesse momento que é necessária a conexão entre o servidor e o terminal estarem na rede, na mesma rede, tudo certinho. Fora isso, caso o computador não esteja funcionando, no meu caso esse aqui é o meu servidor, caso eu não tenha um servidor ou tenha caído a internet, algo do tipo, os terminais vão conseguir trabalhar. Além disso, é mais seguro, pois além dos dados serem armazenados no servidor, você também vai ter os dados armazenados dentro do banco do terminal. Então, você vai ter os seus dados armazenados em dois locais diferentes, que vai ser armazenado dentro do banco no computador do PDV e vai ter os dados armazenados que vão ser recepcionados aqui no servidor. Então, caso dê algum problema em alguma das máquinas, por exemplo,
no terminal, você vai ter essas informações que foram recepcionadas no servidor. Dados de vendas, emissões fiscais, caixas, você vai ter salvo no seu servidor. Caso você perca o seu terminal, você vai ter salvo para poder consultar dentro do seu servidor esses dados. E a maior diferença basicamente é essa. O PDV Off a gente pode estar utilizando em qualquer cenário que o cliente tenha mais de um computador, ou seja, que ele tenha um servidor, um caixa, ou ele tenha um servidor que usa para caixa e um computador. Então, tendo 2 computadores, a gente pode tranquilamente trabalhar sendo um servidor e um caixa terminal off. Mas tenha mais facilidade e tranquilidade de saber que pode trabalhar, sendo que não vai ter necessidade da rede e ter tranquilidade de que caso aconteça alguma coisa com a rede, você não vai ficar parado. Você vai conseguir trabalhar normalmente, tendo o PDV off, vai continuar passando suas vendas. Quando retornar à internet ou retornar uma máquina com problema, você vai só recepcionar as vendas que ficaram armazenadas lá no terminal, no servidor. Essa é a maior diferença. Então, vocês podem usar aí para supermercados, lojas de atacado, lojas de varejo. Não tem uma restrição para o uso, podem utilizar em qualquer tipo de ambiente que vai funcionar perfeitamente.